Meus irmãos, nós temos hoje o prazer de receber o pastor Francisco Macena. Nós vamos estar, nesse momento, orando por nossas crianças. Eu quero convidar as nossas crianças e professores e professoras a virem até aqui à frente. Nós vamos orar por elas e pelos professores e professoras. E logo após nós vamos passar a palavra ao pregador da noite. Vamos orar ao Senhor, vamos curvar a nossa fronte, vamos fechar os nossos olhos, todo mundo de olhinho fechado, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, mais uma vez pela bênção de estarmos reunidos, de podermos, Senhor, receber a Tua palavra nesta noite, neste momento. Pedimos a Tua bênção sobre as nossas professoras e professores do departamento infantil, de forma que o Teu Espírito possa usá-los como instrumentos nas Tuas mãos. Abençoa-nos também a nós, que aqui ficamos e que possamos ouvir também a Tua palavra que o Senhor colocou no coração do pastor Francisco Macena, que ele possa ser instrumento Teu, Senhor, para trazer-nos a Tua palavra, e, ó Deus, sermos edificados sobre ela, sermos transformados através do poder da Tua palavra e da ação do Teu Espírito Santo. Ó Deus, que Tu abençoes a cada coração aqui, que possamos ouvir atentamente a palavra que vem do Senhor para os nossos corações. Te oramos assim, Pai, pedindo a Tua bênção sobre cada um de nós, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém, amém. Como eu tenho dito alguns domingos, o nosso amém precisa ser mais forte do que o deles. Parece que às vezes a gente dá um amém para dentro, termina a oração, não, amém, amém. Irmãos, como dissemos inicialmente, nós temos o prazer de receber o pastor Francisco Macena. Ele é natural de Fortaleza, do Ceará, está passando este ano aqui e pedindo a direção de Deus para os próximos anos. Está como pastor cooperador da Igreja Presbiteriana de Boa Viagem. Ele é professor do Seminário Presbiteriano do Nordeste, em Teresina, no Piauí, e até então estava pastoreando em Fortaleza, no seu estado de origem, no Ceará. E nós louvamos a Deus por sua vida. Ele fez o doutorado pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, o doutorado na área de aconselhamento pastoral. E é uma alegria recebê-lo. Nós desejamos que ele possa ficar muito à vontade no nosso meio e que possamos ouvir a palavra que o Senhor colocou no seu coração para nos trazer nesta noite. Que Deus o abençoe. Irmãos amados, é uma alegria estar aqui com vocês, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa guardar o nosso coração e a nossa mente, hoje e sempre. Nós, como disse, estamos felizes de estar com os irmãos, não apenas isso, estamos também muito alegres por poder conhecer Recife, conhecer as igrejas do Recife, e gozar da comunhão com os irmãos. E agradeço o convite feito pelo nosso irmão pastor Petrônio, reverendo Petrônio. Agradecemos também ao conselho pelo assentimento de nos dar essa responsabilidade, mas também esse grande privilégio de poder proclamar a palavra de Deus e assim visarmos a edificação dos irmãos e a glória de Deus. Pedimos que os irmãos continuem orando por nós. Estamos em Fortaleza num período, aliás, estamos em Recife, num período sabático, depois de 15 anos de ministério em Fortaleza, e na expectativa de novos projetos e de também novas perspectivas do ministério pastoral. Pelo que pedimos efetivamente a oração dos irmãos. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias em Levítico, capítulo 15. Enquanto os irmãos procuram esse texto, Levítico, capítulo 15, aproveito aqui também para trazer um abraço dos nossos irmãos
da Igreja Presbiteriana de Boa Viagem. Fica lá para a Zona Sul, então é um extremo de onde nós estamos, mas trago um abraço daquele conselho, do corpo de pastores, da liderança, na pessoa do pastor Vitor Ximenes. Então, se por alguma circunstância os irmãos, porventura, se encontrarem na Zona Sul, saibam que ali também vocês têm uma família, tem um povo que calorosamente também vai acolhê-los, assim como muitos irmãos, às vezes, estão aqui e são acolhidos também calorosamente pelos irmãos. Levítico, capítulo 15. Levítico, o livro esquecido. É aquele tipo de livro que nós, na leitura anual da Bíblia, muitas vezes até passamos correndo por ele, porque são tantas cerimônias, são tantas regras, tantas leis de pureza, leis cerimoniais, que muitas vezes não entendemos como elas podem ser importantes para a nossa formação espiritual e como elas tocam lugares, como elas mexem com recônditos da nossa vida, inclusive recônditos íntimos, que dizem respeito à nossa sexualidade e como Deus opera para purificar o nosso coração de pecados que agasalhamos e que têm consequências severas na questão da sexualidade. Então, vamos acompanhar a leitura, irmãos, desse texto, cujo título editorial é A Imundícias dos Homens e da Mulher. É um texto longo, eu peço a paciência dos irmãos, para que, uma vez lendo todo o texto, tenhamos o quadro todo na nossa mente, a fim de sermos edificados pelo Senhor nessa noite. A palavra do nosso bom Deus diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Falai aos filhos de Israel e dizei-lhes: qualquer homem que tiver fluxo seminal do seu corpo será imundo por causa do fluxo. Esta, pois, será a sua imundície por causa do seu fluxo. Se o seu corpo vaza o fluxo, ou se o seu corpo o estanca, esta é a sua imundícia. Toda cama em que se deitar o que tiver o fluxo será imunda, e tudo sobre o que se assentar será imundo. Qualquer que lhe tocar a cama, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água, e será imundo até a tarde. Aquele que se assentar sobre aquilo em que se assentara o que tem o fluxo, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água, e será imundo até a tarde. Quem tocar o corpo do que tem o fluxo, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água, e será imundo até a tarde. Se o homem que tiver o fluxo cuspir sobre uma pessoa limpa, então esta lavará as suas vestes, banhar-se-á em água, e será imundo até a tarde. Também toda cela em que cavalgar o que tem o fluxo será imunda. Qualquer que tocar alguma coisa que esteve debaixo dele será imundo até a tarde. E aquele que a lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Também todo aquele em quem tocar o tiver o fluxo, sem haver lavado as suas mãos com água, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. O vaso de barro em que tocar o que tem o fluxo será quebrado, porém todo vaso de madeira será lavado em água. Quando, pois, o que tem o fluxo dele estiver limpo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação. Lavará as suas vestes, banhará o corpo em água corrente e será limpo.
Ao 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e virá perante o Senhor à porta da tenda da congregação e os dará ao sacerdote. Este os oferecerá, um para oferta pelo pecado e outro para holocausto. E assim o sacerdote fará por ele expiação do fluxo perante o Senhor. Também o homem, quando se der com ele emissão de sêmen, banhará todo o seu corpo em água e será imundo até a tarde. Toda veste, toda pele em que houver sêmen se lavarão em água e serão imundas até a tarde. Se um homem coabitar com mulher e tiver emissão do sêmen, ambos se banharão em água e serão imundos até a tarde. A mulher, quando tiver o fluxo de sangue, se este for o fluxo costumado do seu corpo, estará 7 dias na sua menstruação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Tudo sobre o que ela se deitar durante a menstruação será imundo, e tudo sobre que se assentar será imundo. Quem tocar no leito dela lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Quem tocar alguma coisa sobre que ela tiver assentado, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Também quem tocar alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo que ela se assentou, esse será imundo até a tarde. Se um homem coabitar com ela, a sua menstruação estiver sobre ele, será imundo por 7 dias, e toda a cama sobre que ele se deitar será imunda. Também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue, por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o costumado, todos os dias do fluxo será imunda, como nos dias da sua menstruação. Toda cama que se deitar durante os dias do seu fluxo ser-lhe-á como a cama da sua menstruação, e toda coisa sobre que se sentar será imunda, conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar, esta será imundo, portanto, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até à tarde. Porém, quando lhe cessar o fluxo, então se contarão 7 dias e depois será limpa. Ao 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá um para oferta pelo pecado e outro para holocausto. E o Senhor fará por ela expiação do fluxo da sua impureza perante o Senhor. Assim separareis os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morram nelas, ao contaminarem o meu tabernáculo que está no meio deles. Esta é a lei que tem o fluxo e daquele com quem se dá a emissão do sêmen e que fica por ela imundo. Também da mulher passível da sua menstruação e daquele que tem o fluxo, seja homem ou mulher, e do homem que se deita com mulher imunda. Vamos orar, irmãos, pedir a graça de Deus para a compreensão da sua palavra. Deus bondoso, nós estamos diante da Tua palavra. A Tua palavra, como disse o Teu servo apóstolo Paulo, ela é suficiente, ela é perfeita, ela é inspirada pelo Senhor na sua totalidade. Por isso nós pedimos graça, Senhor Deus, nessa noite, a fim de que diante desse texto, muitas vezes diante da nossa prática devocional, muitas vezes até distante das nossas liturgias,
que, sendo ele palavra de Deus, como de fato é, inerrante e infalível, possa nos edificar nessa noite. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos uma grande luta em nosso tempo no que diz respeito à supererotização da sociedade. Nossa luta, ela não é simplesmente uma luta com aspectos pornográficos de atores ou de influenciadores que usam os seus perfis para mostrarem partes do seu corpo e praticamente seminuas, de alguma forma contaminarem a mente de outros homens e de outras mulheres. Mas eu me refiro ao fato de que muitas vezes nós temos que lutar com os nossos filhos, porque inseridos muitas vezes nessa cultura, eles são capturados por uma ordem de pensamentos e de imagens, onde, para serem aceitos e muitas vezes estarem dentro de um perfil que busca fama e aceitação, por uma descarga de serotonina, de prazer, por serem aceitos e elogiados, acabam por mostrar coisas nas mídias sociais que deveriam guardar para o casamento. E, pasmem, muitas vezes também mulheres casadas não sabem resguardar o pudor e usam as mídias sociais de um jeito tal que coisa que ela deveria mostrar apenas para o seu marido, ela acaba mostrando para milhares e milhares de pessoas nas redes sociais. Eu digo que isso é apenas a ponta de um iceberg, a ponta de uma inversão moral que nós estamos enxergando no nosso tempo, onde a expressão do que eu quero, a expressão do que eu acho, e aquilo que eu quero exibir em termos de corpo, de sexualidade e de erotismo, não tem mais só uma questão a ver com uma atitude de exibição estética, mas é uma exibição do que se é. De alguma maneira, o que as pessoas sentem se torna mais importante do que certos códigos sociais, sobretudo aqueles que dizem respeito ao cristianismo. Nós temos, irmãos, um grande desafio, é a supererotização. Ela tem atingido as nossas crianças, ela tem atingido os nossos jovens, tem atingido adultos, solteiros, tem atingido casais. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler é uma das últimas instruções de pureza. Aliás, é a última instrução de pureza, desde que Nadab e Abiú foram fulminados diante de Deus, porque apresentaram fogo estranho, porque não discerniram aquilo que é puro e aquilo que é santo, daquilo que é profano e daquilo que é impuro. Então o Senhor deu uma série de leis de pureza para o seu povo, a fim de que eles obtivessem o discernimento e assim pudessem adentrar ao santo templo do Senhor de uma forma santa, como Ele, o próprio Deus, requer, e assim não fossem apanhados no mesmo erro de Nadab e Abiú e tivessem as suas vidas arruinadas e destruídas pela desobediência. No entanto, irmãos, diferentemente de outros códigos de pureza exibidos no próprio livro do Levítico, esse código de pureza que nós acabamos de ler, ele tem uma característica de fora para dentro. É como se o Senhor estivesse procurando purificar, restaurar, limpar a mente do seu povo, o coração do seu povo, mas vindo de fora para dentro. O Senhor, ele vem no sentido de dizer o que o povo pode comer, que tipo de roupa o povo pode vestir, o que eles devem fazer quando o mofo aparece na casa deles, quando doenças de pele acontecem sobre eles, mas agora o Senhor está entrando num aspecto muito íntimo, está entrando num aspecto que dificilmente alguém poderia saber, que é quando homens
tem fluxos expelidos pelo seu corpo, muitas vezes na intimidade conjugal do casamento ou fora desse ambiente, às vezes até de forma involuntária, e as mulheres também pelo próprio ciclo natural das coisas, quando toda a estrutura da gravidez se desfaz e ela chega no seu período de regra. Note que Deus está entrando em todas as áreas da vida do seu povo. Israel não pode comer o que quer, Deus diz o que o povo pode comer. Israel não pode morar em qualquer casa que eles quiserem. Israel também não pode olhar para aspectos da sua intimidade, aspectos que dizem respeito à sexualidade, do jeito que eles querem. Eles precisam considerar esse movimento de Deus, de fora para dentro, que busca restaurar, purificar, santificar todas as áreas da vida do seu povo. Isso é uma demonstração de amor de Javé, o Deus que estabelece o pacto com o seu povo, o ama e quer santificar a sua vida, quer ensinar o seu povo a imitá-lo. Ele mesmo disse: sede santos, porque eu sou santo. É uma frase central em Levítico. Logo, meus irmãos, o Senhor está dizendo que Ele não quer que o seu povo seja fulminado como Nadab e Abiú, que por não prestarem atenção naquilo que é puro e naquilo que é impuro, não fazer o discernimento dessas coisas, foram fulminados quando adentraram na presença do Senhor. Deus quer ensinar o seu povo a vencer a impureza e estar na sua santa presença, em comunhão com Ele, adentrando no santo monte para adorá-lo, tendo acesso através do sistema de sacerdotes e sacrifícios à presença de Deus, para assim ser aceitos por Deus e viverem em comunhão com Ele. E isso implica que o pecado deve ser vencido em todas as áreas da vida. Dito isso, irmãos, com a graça de Deus, eu espero que nós possamos olhar para esse texto, um texto que não faz parte das nossas lides devocionais. Eu acredito que nenhum de nós escolhe Levítico para ser aquele livro devocional do nosso ano. Volto a dizer, a gente passa por Levítico muitas vezes como aquele livro, bem, eu vou passar rápido aqui, porque o que é que eu posso tirar desse livro para a nossa espiritualidade? Mas eu digo aos irmãos que, a despeito das complexidades e das distâncias cerimoniais desse texto, ele tem muito a nos ensinar, sobretudo com respeito à maneira que Deus santifica o interior, o coração do seu povo, nessa área tão delicada que é a área da sexualidade. Eu espero, irmãos, que nós possamos demonstrar essa ação de Deus, santificadora do coração e da intimidade do seu povo, e de como essa lei nos chama a olhar para a cruz do nosso Redentor. Como essa lei nos desafia a ir a Cristo para vencermos o pecado. Irmãos, então vamos considerar algumas coisas desse texto, de uma forma que possamos ordená-lo e ter uma compreensão didática dele. A primeira coisa, irmãos, que nós precisamos considerar, a primeira verdade que nós precisamos considerar desse texto, é a maneira como o Senhor faz o seu povo refletir sobre o pecado a partir de fluxos dos órgãos genitais. Foi isso que nós acabamos de ler. Foi isso que vimos do texto. E a despeito de muitas vezes falarmos dessas questões em nosso meio com um certo tabu, porque citar órgãos genitais muitas vezes leva a nossa mente para qualquer lugar, eu creio que aqui o Senhor, pedagogicamente, através da sua palavra, está nos fazendo pensar em coisas que dizem respeito a algo muito íntimo da nossa vida, não para poluir a nossa mente, mas para dar conta de que nós temos impurezas e de que nós precisamos vencê-las. Nesse sentido, irmãos, o Senhor tem uma preocupação com os homens em Israel. Eles são os primeiros que são citados no texto. Se você ainda está com a sua Bíblia aberta em Levítico 15, eu peço que você não tire os olhos desse texto,
A primeira coisa que é dita no verso 2 é: falai aos filhos de Israel e dizei: qualquer homem que tiver fluxo seminal do seu corpo será imundo por causa disso. Note, irmãos, que aqui há uma prioridade com respeito aos homens. Aliás, essa é uma perspectiva que se repete no Antigo Testamento. O homem é criado primeiro, a mulher é criada depois como auxiliadora. Então, Levítico está aqui continuando essa leitura, dizendo que um homem em Israel, ele deve ser preparado para assumir a liderança do seu lar. E aquele que está na liderança do seu lar também deve cuidar do seu coração, cuidar da sua intimidade, porque pesa sobre ele a responsabilidade de ser o sacerdote, o profeta, o líder da sua casa. Logo, ele que tem a liderança e tem também a função de provisão, é o primeiro que recebe a exortação de Moisés e de Arão. E o papel do sacerdote nesse ponto é um papel pastoral, ele tem um papel de prédica, de ensino da Torá, ele tem a responsabilidade de instruir o povo de Israel a como lidar com as questões da intimidade. Por isso o texto fala de fluxo seminal, ou seja, a linguagem toda nos remete a uma intimidade, e é isso mesmo que o texto quer que nós venhamos a fazer agora, é mergulhar nas questões do mundo da vida, entendendo que o prazer, o deleite sexual está presente e ele precisa ser objeto de reflexão. Claro que nesse primeiro momento, e o texto vai deixar isso claro como uma distinção daquele fluxo que acontece dentro do casamento, quando o homem coabita com a mulher, é bem provável aqui, irmãos, que a linguagem do fluxo seja muito mais ampla, de tal maneira que, como alguns estudiosos do texto levítico argumentam, não se refira apenas ao fluxo seminal dentro do casamento, mas se refira também a outras desordens que acontecem no corpo de um homem, como, por exemplo, uma infecção urinária, como, por exemplo, uma incontinência, muitas vezes fruto de um cálculo renal. Eu não sei quem já sofreu com respeito a isso, sabe que é muito complicado, é muito doloroso expelir uma pedra, tanto homens como mulheres, a dor é muito grande, em escala, dores muitas vezes comparado até às dores de parto em termos de escala. Então, nesse sentido, o Levítico está usando um olhar extremamente abrangente para essa abordagem. E claro que ele tem aqui uma intenção cerimonial, porque como Nadab e Abiú entraram no Santo dos Santos e ofereceram fogo estranho, de uma maneira que Deus não ordenou, e dessa forma ficou explicitado que a nação de Israel precisava ser instruída com respeito ao impuro e o puro, agora o Senhor está falando com a sua nação, usando as imagens dos fluxos seminais que os homens expeliam. Nesse sentido, quando está falando aqui de fluxo e vários fluxos, esses fluxos podem apontar para coisas que saem do corpo. Aliás, esse era o entendimento do período antigo, do mundo antigo, onde o texto de Levítico foi escrito. Aquilo que sai do corpo é ruim, não volta mais para o corpo. Se foi expelido pelo corpo, é porque não era uma coisa boa para o corpo, logo espelhava dor, sofrimento e morte, e foi exatamente isso que aconteceu com Nadab e Abiú, eles foram fulminados, logo essa reflexão sobre a morte deveria fomentar imaginativamente na cabeça do povo de Israel que o pecado no coração, ele é um vetor de contaminação da nação. E, nesse caso da impureza, a nação estaria em risco,
porque ela teria um poder muito grande de se tornar viral para o povo. E, de fato, Israel caiu muitas vezes em pecados de natureza sexual. Reis em Israel caíram em pecados assim, como Davi, onde Betseba foi exatamente se purificar de um banho cerimonial. Ele a viu e os seus olhos foram naquele instante tomados pela carnalidade e ele teve uma grave queda. Mas não apenas isso, a própria nação de Israel também caiu em cultos idolátricos de fertilidade, cultos a Baal, cultos a Astarote, onde o sexo fazia parte daquelas festas religiosas. Israel também foi contaminado por isso. Logo, irmãos, aqui essa legislação, ela tem uma preocupação de chamar a atenção do povo para o fato de que, uma vez que os afetos, os impulsos, a sexualidade, ela não é pura e santa, ela pode ser um vetor de grande contaminação para a nação de Israel. Tanto é que quando você olha numa visão abrangente para esse texto levítico, você nota que se o homem e a mulher estiverem impuros, ele contamina, por exemplo, a cama. Quem deitar nessa cama, mesmo que não tenha fluxo, se torna impuro com ele. Se ele sentar num lugar, ele espalha a impureza. Se ele, porventura, estiver impuro e continuar assim, sem procurar se purificar, até mesmo a saliva dele, atingindo outra pessoa, torna impuro e tóxico, porque ele não pode entrar no santo templo de Deus com uma vida impura. Uma simples sela de cavalo se torna cerimonialmente impuro, impede também a adoração. Vasos de barro precisam ser quebrados e vasos de madeira precisam ser lavados. Isso mostra, irmãos, a preocupação de Javé para que a sexualidade descontrolada da nação de Israel não se espalhe rapidamente e assim destrua a comunhão do povo com o seu Deus. Mas há um outro aspecto também que precisa ser considerado, que é o casamento. O sêmen que é colocado, por exemplo, dentro do contexto do casamento, também deveria ser objeto da reflexão do povo de Israel, para que o mandamento de não adulterar fosse também lembrado nessa realidade. Ou seja, a cada situação como essa, o israelita deveria refletir sobre as impurezas do seu coração, sobre qualquer olhar lascivo, sobre qualquer intenção de adultério, e refletindo sobre a impureza, a capacidade do seu coração de distorcer, ele deveria procurar a lavagem cerimonial, ele deveria procurar a santidade e a pureza que Deus oferece ao seu povo. Nesse contexto, nesse bloco maior de Levítico, onde exige de nós uma explicação, uma adição de explicação mais exegética, a fim de que tenhamos compreensão, também vai para o campo da mulher. Ou seja, a mulher ela também podia ter os seus fluxos, e ela, a cada momento como esse, deveria pensar, seja por um dia, seja por uma semana, escrutinando o seu coração sobre como os anseios e desejos sexuais do seu coração poderiam afetar a sua comunhão, a comunhão com o seu Deus. É certo, os pequenos não estão aqui, mas se a gente considerar que esse texto também deve ser lido para eles, é possível que eles venham a comentar: mas o que são essas coisas, pastor? O que é sêmen? O que é menstruação? Claro, eu estou falando assim, mas não sou inocente. Eu sei que esses meninos hoje têm acesso a tanta coisa e tão rápido, que é capaz ele dizer: ah, papai,
Ah, mamãe, a senhora acha que eu não sei o que são essas coisas? Mas, enfim, se a gente considerar que esse texto foi escrito para toda a nação de Israel, caberia ao sacerdote e ao pai também explicar às crianças essas realidades. Então, dessa forma, eles deveriam ser introduzidos, não como os adultos efetivamente são introduzidos nesse contexto, mas eles deveriam refletir e pensar com respeito às impurezas que tem dentro do seu coração. Logo, irmãos, quando uma mulher tinha o seu fluxo, isso imporia a ela um limite, por exemplo, para o seu marido, é o que a gente leu no verso 19 até o verso 24, mostrando assim o cuidado que ela tinha de santificar a sua vida para o seu Deus e não espalhar a impureza para o seu marido. É claro que tudo isso, irmão, é cerimonial. As mulheres não tinham controle sobre a menstruação, ela simplesmente vinha. E um homem, por exemplo, um adolescente, em suas poluções noturnas, também não tinha controle sobre essas coisas. No entanto, elas, embora em si não sendo pecaminosas, são tomadas por Deus como um símbolo para que, quando acontecesse, o israelita pensasse no seu coração pecaminoso. Eu não consigo cumprir a pureza que Deus quer totalmente. E esse tempo que Deus me dá agora, eu devo tomá-lo para refletir e pensar sobre os meus pecados e pedir perdão ao meu Deus e proteger as pessoas que estão ao meu redor para que elas não sejam vetores de corrupção. Dessa forma, esses mandamentos ensejam a obediência, a busca pela pureza na intimidade, de tal maneira que o homem ele deveria se declarar impuro e se resguardar para não contaminar as pessoas, e ao fazer isso ele abria um outdoor dizendo: eu preciso agora pensar sobre o meu coração, de como eu entendo a intimidade conjugal e colocar diante de Deus as coisas erradas que há no meu coração, a fim de que Ele purifique a minha alma. E a mulher também deveria fazer a mesma coisa. Isso mostrava que ela tinha um interesse pela santidade, não apenas dela, mas pela santidade do seu público, da sua comunidade, melhor dizendo, uma vez que a menstruação poderia acontecer várias vezes na vida dela, mas ela iria passar um bom tempo sem ter essa regra, sobretudo quando engravidasse. E provavelmente também algumas mulheres, por conta da alimentação e das condições inóspitas e difíceis que eles enfrentaram, também tiveram dificuldades de saúde nessa ocasião. E muitas vezes a regra vinha um pouco mais tarde. Mas o fato, irmãos, é que enquanto ela estivesse imunda por esse tempo, ela deveria discernir as coisas que Deus não aprova. As coisas pelas quais, uma vez, Deus não aprovando, me impede de entrar no seu santo templo, me impedem de ter comunhão com Ele. E nesse aspecto, a sorte da mulher só mudaria quando cessasse esse fluxo. E aí, então, nesse sentido, ela poderia se apresentar ao sacerdote, cumprir os ritos de pureza e assim voltar à comunhão com seu Deus. Eu tenho uma lição aqui. Nós não somos judeus, mas esse texto agora nos convida a pensar como se nós fôssemos o povo de Israel naquela época. Eu sei que para o nosso senso moderno, um tipo de lei como essa soa muito invasiva. O que o sacerdote tem a ver com algo tão privado, tão pessoal, tão íntimo, que é as coisas que um adolescente sente, que uma menina sente quando começa a ficar moça, ou dentro de um casamento, a intimidade entre um homem e uma mulher. Mas quando nós olhamos, irmãos, para essa preocupação do texto bíblico, nós vemos uma dupla preocupação de Deus. Uma é estabelecer de maneira pactual para o povo de Israel, uma maneira pela qual eles pudessem discernir o que é puro e impuro na
intimidade conjugal. Isso já era feito por outras nações. Gordon Vennan, no seu comentário de Levítico, ele destaca que os babilônios, os egípcios, os gregos, eles tinham alguma luz natural nesse sentido. Romanos e árabes, eles tinham uma luz natural para proteger a intimidade conjugal. Mas, estranhamente, essa luz era falha, porque muitos cultos, sobretudo babilônicos, envolviam sexos na cerimônia. Logo, irmãos, uma vez que a expelir esse sêmen implica em impureza, implica em morte, ou seja, juízo condenatório de Deus por causa do pecado, Israel não poderia introduzir os aspectos eróticos e sexuais no culto. Ou seja, eles deveriam atender à majestade de Deus e humildemente se prostrar diante do Senhor, entendendo que Deus fez tudo dentro de uma ordem criada, que o pecado distorce as coisas de tal forma que todas as vezes que houver um tipo de expelir sêmen, ou a mulher chegar no período da sua regra, eles deveriam pensar: Deus está me dando a oportunidade de escrutinar o meu coração pecaminoso, ver o que há de mal em mim, para que eu possa buscar o Senhor arrependido dos meus pecados. Logo, irmãos, essa regra de obediência à lei, ela estava diretamente relacionada à proteção da pureza do seu povo. Note, em cada situação como essa, ficou impuro, sentou num cavalo, o israelita deveria dizer: estou impuro, agora é o tempo que Deus me dá para refletir sobre a minha impureza. Quantas coisas impuras estão na minha mente, quantas coisas impuras estão no meu coração. O mesmo acontecia também com a moça, com a mulher em Israel. Quando chegava o seu período de regra, ela então deveria pensar sobre essas coisas. Mas, irmãos, o texto, embora traga a complexidade dessas regras repetitivas, mostrando que a preocupação com a pureza deve estar em todo momento sobre a mente do seu povo, por isso eu fiz questão de ler o texto extensamente, a fim de que vejamos a preocupação de Deus em repetir, e essas repetições é para que elas de fato grudem, colem na nossa memória, para que, uma vez entendendo o propósito de Deus, vivamos em santidade. Mas o Senhor não é aquele que sadicamente aponta para nós e diz: vocês são impuros e pecadores, não podem fugir disso. E mesmo numa coisa tão íntima como fluxo seminal ou como a menstruação, algo que não pode ser visto pelas pessoas, mas pode ser visto pelo Senhor, o Senhor não quer apenas dizer: você é um pecador desgraçado, miserável, que carrega a impureza. O Senhor também quer lavar, restaurar, purificar o coração do seu povo. Logo, quando nós olhamos para alguns versos, como o verso 4 a 6, o 13 ao 15, 16 ao 23, o 27, o 28, nós vemos a maneira como o Senhor trata o coração do seu povo com respeito à pureza. Imagine um judeu piedoso, um israelita piedoso, que quer adorar o seu Deus. Mas uma vez que ele está impuro dentro dessas regras, ele deveria entrar em pânico. Eu não posso adorar o meu Deus. Imagine uma mulher que teve fluxo fora da menstruação normal. Enquanto ela não ficasse boa, ela não poderia adorar o seu Deus. E esse seria um período de reflexão sobre o seu pecado. E certamente alguns deles poderiam ter pensado: como eu posso adorar o meu Deus? Como eu posso restaurar a comunhão com o meu Deus? Logo, o Senhor não é apenas aquele que mostra o pecado. O Senhor também é aquele que, com sua graça maravilhosa, abre o caminho para que pecadores sejam restaurados à sua presença. E como isso foi feito, irmãos? O Senhor providenciou lavagens cerimoniais.
Ou seja, se o homem se encontrasse em alguma impureza, ele deveria lavar o objeto que foi tocado, ele deveria lavar a si mesmo e guardar-se por um dia, para no dia seguinte voltar à sua atividade. Ele teria então um dia para confessar os seus pecados a Deus e logo em seguida já buscar em obediência ao Senhor ter vida plena de comunhão com Deus. Mas em algumas situações eram necessários 7 dias depois que o fluxo cessasse, tanto do homem como da mulher, e só assim eles poderiam adorar a Deus, e aí ofereceriam 2 sacrifícios. Ofereciam uma pombinha como sacrifício, e 2 rolinhas, e depois 2 pombinhos como holocausto. E num caso ficava explicitado que Deus estava lavando, que Deus estava providenciando uma vítima para o lugar deles, e assim ficava expresso da parte do Senhor, não apenas o perdão dos pecados que eles cometeram, mas também que uma vítima pagou no lugar deles, e assim o Senhor traria perdão, paz ao coração do seu povo, mas também purificaria o coração do seu povo. E, mais uma vez, a gente vê aqui que o Senhor não tem interesse em expoliar o seu povo, uma vez que pombinhos, uma vez que aves e rolas eram fáceis de conseguir. Logo, o Senhor está agindo de uma maneira proporcional, de tal forma, meus irmãos, que essa simplicidade das ofertas mostra que não é a pompa do que nós entregamos a Deus, não é o rito em si que purifica, mas é o próprio Deus quem lava o coração do seu povo. Com isso nós vemos que o Senhor não está interessado em pompas e ritos, mas o interesse de Deus é oferecer a Torá, a sua instrução, instruir o seu povo com graças e promessas. Deus não é aquele apenas que mostra, vocês são miseráveis pecadores. Deus diz, eu quero ter comunhão com vocês, e eu ofereço para vocês agora um sistema de sacrifícios, onde uma vítima será entregue, onde uma vítima será destruída no lugar de vocês, pecadores, para que vocês possam adentrar no meu templo, ter comunhão comigo. Dessa forma, o desespero do pecado era algo que conduzia o povo de Israel a uma dependência da graça de Deus, para que eles buscassem o Senhor para viver suas vidas em santidade. Então, irmãos, vamos agora para uma segunda lição. Vamos imaginar, uma moça podia, na sua adolescência, ter suas regras, talvez não tão cedo, por conta das condições difíceis daquele tempo, mas se ela estivesse perto de um irmão, de um pai, de um rapaz, qualquer outro, ela diria, eu não posso ter contato com você, eu estou impura. Deus me deu esse tempo agora para que eu faça uma reflexão sobre a minha vida. Isso mostrava da parte dela uma piedade, e mesmo aquelas debaixo de situações hostis, e mesmo na gravidez, onde ela poderia se alegrar com a chegada de um filho, aquele também tinha que ser um tempo de reflexão da parte de Deus, para que ela pensasse na intimidade, e de que muitas vezes essa intimidade pode ser distorcida. Ou seja, irmãos, em cada situação como essa, Javé está ensinando, vocês são impuros, de muitas maneiras. Por causa disso, vocês não podem entrar no meu santo templo. No entanto, eu mostro para vocês um caminho pelo qual vocês podem ter seus pecados perdoados. Por isso, não entrem em desespero, porque eu posso providenciar para vocês lavagens cerimoniais, onde eu mesmo estarei envolvido em purificar o coração de vocês. Se vocês estão arrependidos, vocês podem oferecer sacrifícios, e se eles forem consumidos, isso mostra que eu vi a sinceridade de vocês, e assim estarei do lado de vocês, perdoando os seus
pecados e também purificando a sua alma. E por fim, irmãos, nós chegamos ao último ponto de exposição desse texto de Levítico, onde o Senhor já mostrou a impureza e de como essa impureza está dentro da intimidade conjugal, dentro dos pensamentos que dizem respeito à sexualidade. Vimos que Deus mostra para o seu povo uma forma de purificar, uma vez que eles não podem purificar a si mesmos, Deus mesmo providencia uma maneira deles serem lavados, perdoados e terem paz com o seu Deus. E assim o Senhor abre uma porta para dizer: eu sei que vocês pecaram, eu sei que vocês erraram, mas por graça eu convoco vocês para um pacto, convoco vocês para uma aliança, a fim de que vocês se sintam aceitos, perdoados, lavados para viver de maneira santa. É isso que nós vemos na conclusão do texto. No verso 31 até o verso 32 está escrito: assim separareis os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morram nelas, ao contaminarem o meu tabernáculo que está no meio deles. Esta é a lei daquele que tem fluxo e daquele com quem se dá a emissão do sêmen e o que fica por ela imundo, e também da mulher passível da sua menstruação e daquele que tem o fluxo, seja o homem ou a mulher, e do homem que se deita com a mulher imunda. Ou seja, essa conclusão dessa lei aponta para o fato de que o Senhor quer separar o seu povo, quer o seu povo santo, para que eles não repitam o que Nadab e Abiú fizeram. Eles foram displicentes, não procuraram santificar a sua vida, não levaram a santidade de Deus a sério e foram fulminados pelo Senhor, receberam neles mesmo a consequência do seu pecado. E Deus está dizendo: eu quero ter comunhão com vocês, e vocês são aceitos e perdoados se vocês se voltarem para mim com fé e com arrependimento. Logo, todas as vezes que as pessoas em Israel tiverem fluxo ou tiverem algum tipo de doença relacionada ao trato urinário, eles deveriam tomar esse tempo como reflexão, refletir sobre os seus pecados, refletir sobre a maneira que Deus lava, restaura e purifica o seu povo, para assim gozar com alegria da comunhão com o Senhor Deus. Irmãos, agora que entendemos o texto, a grande questão é: o que ele tem a ver com a nossa vida hoje? O que ele tem a ver com as nossas lutas no momento em que nós estamos vivendo? Nós olhamos para essa lei e nós pensamos: poxa, são cerimônias tão antigas, o que elas têm a ver conosco em nosso tempo? E aí eu quero tratar algumas coisas com vocês, irmãos. Nós precisamos refletir sobre a pureza sexual, porque nós vivemos numa época onde os valores cristãos são tidos por perigosos, rechaçados e muitas vezes até colocados como algo que não deve mais ser dito na esfera pública, porque causa dano psicológico às pessoas. E passo a isso, nós vemos o mundanismo, ele graçando e debochando dos bons costumes em nosso tempo. Nós vemos nas mídias sociais a maneira como as pessoas estão consumindo pornografia. E muitas vezes vêm ao culto de Deus sem considerar que essas coisas são pecaminosas. E já estão tão tomadas pelo pensamento mundano que, ao chegar aqui, não acha que foi pecaminoso o que praticou. E acaba adotando uma visão cínica, semelhante a Nadab e Abiú. E sabendo aquilo que Deus não queria, foram lá e entregaram fogo estranho diante do Senhor. Irmãos, nós estamos numa época em que
o pudor tem sido tratado com extrema banalidade. E aqui eu falo diretamente aos adolescentes e aos jovens. Não existe uma grife reformada, nem o nosso pastor o Petrone vai pegar uma régua para medir o tamanho da saia da irmã ou o decote. Mas, irmãs, tenhamos consciência, tem roupa que você não deveria usar em público, porque você deveria mostrar alguns decotes da sua intimidade apenas para o seu marido. Moças, se resguardem com as selfies. Se resguardem. Nós estamos vivendo numa época em que esse exibicionismo, esse expressivismo tem cegado adolescentes e jovens, homens e mulheres. Eu tenho notado isso, homens em meia idade, se vendo como garotões e tirando fotos, de certa forma, sensuais. Homens crentes, mulheres crentes também em meia idade, tirando fotos sensuais e apresentando nas redes sociais para ter aquela descarga de prazer e de serotonina, quando alguém diz linda, 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 linda. Irmãos, nós precisamos refletir, porque essas coisas, elas contaminam muito rápido. Elas são assim pequenas, elas entram por uma fresta, mas depois o pecado agasalhado, ele cresce, ele cresce, ele cresce, e ganha uma proporção que pode destruir a família. Nós também temos um problema sério com a hipocrisia, porque, lamentavelmente, há pessoas que têm uma vida dupla nos seus negócios, nos seus casamentos, e que muitas vezes navegam na madrugada em sites pornográficos, muitas vezes até usando navegadores anônimos, já com medo de não serem descobertos e terem assim a sua reputação atacada. Mas eles esquecem que ainda que os homens não vejam, o Senhor vê todas as coisas. E eu quero dizer para vocês nessa noite, se você tem medo que a sua reputação seja atacada por um pecado que você agasalha, se você teme as consequências que virão do ponto de vista legal e do estrago que isso pode vir na sua família, você deveria ter muito mais temor da ira de Deus. Você teria que ter muito mais temor do que o pecado pode fazer em termos de destruição da sua vida. A pornografia, ela tem sido um câncer no nosso tempo. Homens têm perdido o desejo por suas mulheres, mulheres têm perdido a libido por seus maridos dentro do casamento, homens têm tido graves problemas com ereção, e o pior de tudo isso, meus irmãos, é que um abismo chama outro abismo. Quem adentra nesse submundo da Deep Web em busca de pornografia, avança para a pedofilia infantil, avança, lamentavelmente, para as questões de zoofilia. É um abismo puxando outro abismo. E isso tudo, irmãos, gera uma situação de medo, porque quanto mais escravizada a pessoa está, ela tem medo de ser descoberta, ela tem medo dessas coisas. E agora, irmãos, nós olhamos para a lei de Deus, onde o Senhor diz que nós devemos refletir sobre os nossos pecados. Nós não somos judeus, então, na questão do sêmen e na questão que diz respeito à menstruação das mulheres, eu não estou chamando vocês aqui a restaurar o hábito judeu de fazer a quarentena ou de fazer a lavagem cerimonial. O que eu estou dizendo, irmãos, é que esse princípio moral vale para todos nós. A cada ceia do Senhor é dito: examine-se, pois o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do vinho. O apóstolo João disse: aquele que disser que não está pecando é mentiroso e a palavra de Deus não está nele. O que eu quero nessa noite desafiar os irmãos é, diante da lei de Deus, entender que nós não temos, muitas vezes, cumprido o que ela diz. E essa lei mostra como a nossa mente é contaminada, como o nosso coração se deixa levar por coisas que desagradam ao Senhor.
Jovens, adolescentes, homens, mulheres, velem pelo seu coração. Olhem para a maneira como a mente de vocês tem tratado a questão da intimidade conjugal. Mas à medida em que a lei mostra o nosso pecado, eu quero trazer uma boa nova para vocês. Deus providencia a lavagem, a purificação, a restauração da sexualidade do seu povo. Aleluia! O Senhor, irmãos, mostra isso. Olhemos para o Evangelho. Uma mulher que tinha um fluxo de sangue, que os médicos já não tinham mais solução, ela imediatamente vai ao Senhor. Ela não podia cultuar, ela não podia adentrar no santo templo, ela estava ali afastada da comunhão com seu Deus. Mas corajosamente, ela toca ao Senhor, e o Senhor diz: de mim saiu o poder. E aquela mulher então foi curada. E ela disse, e o Senhor Jesus disse: agora vá ao sacerdote, mostre que você está curada, siga com a sua vida, você foi restaurada. Você tem lutas? Jovens, adolescentes, homens casados, homens em meia idade, mulheres, vocês têm lutas nessas áreas. Então eu digo a vocês: vá ao Redentor, vá ao Calvário, vá ao Senhor Jesus Cristo, desesperadamente, como aquela mulher de fluxo de sangue que o tocou. Vá a Ele para que Ele purifique o seu coração, para que Ele lave a sua alma, para que Ele purifique a sua mente. Andrew Bonar, um pregador escocês, refletindo sobre esse texto levítico, ele nos chama a olhar para a coragem daquela mulher. Ela simplesmente se aproximou e tocou na fonte da vida e da cura. O resultado foi a cura instantânea. Pecado e graça se encontraram e ela foi liberta. Você não vai lavar a si mesmo. Você não vai vencer esse pecado por si mesmo. Não há terapia, não há antidepressivos, não há tratamento psicológico de compulsão sexual ou coisa parecida, de vício, que você vai conseguir superar isso apenas com a força que você tem em seu coração. Você precisa buscar o sacerdote. Você precisa buscar a lavagem purificadora do Espírito Santo de Deus. Você precisa procurar imediatamente agora o Redentor e dizer para Ele: eu tenho lutas, Senhor, e eu preciso vencê-las, e eu preciso do Teu poder, da Tua graça, eu sofro, eu estou arrependido, essas coisas podem destruir minha vida, o meu coração, podem prejudicar a minha vida para sempre, mas sobretudo elas desagradam o Senhor. Eu preciso do Senhor. Nesse sentido, eu digo a você: vá agora, creia naquele que é o Deus que, se for tocado, ele não se torna impuro. Se ele for tocado, ele purifica a sua vida. Ele oferece perdão, oferece amor e graça para santificar os pecadores. Vá agora, creia no que ele fez por você. Você pode crer nele e ter uma vida nova e um novo coração. Ele não fica impuro. Ele, na cruz do Calvário, sofreu por causa dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter uma vida livre do pecado. Sendo assim, vá ao Redentor, para Ele libertar você dos seus pecados íntimos, ocultos, aqueles que você agasalha, para que assim, com o poder do seu Espírito, perdoado e lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, você tenha uma vida sexual pura e santa. Você não conseguirá só. Vá a Cristo e o Redentor vai lavar o seu coração. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.